de oração. Queridos, vamos orar, mas antes eu quero convidar você para estar conosco meditando na palavra do Senhor Jesus, palavra que é alimento, né, para a nossa alma, palavra que nos faz crescer, que nos faz estar mais perto de Deus quando nós atentamos aos seus ensinamentos, à sua palavra. Então, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus nesta manhã. No livro de Apocalipse, né, que é o livro da revelação, vamos ler alguns versículos. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, vamos ler a partir do 14, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta, nesta última carta, é escrita ao pastor, ao anjo da igreja. O anjo aqui é aquele que é o representante, que é o mensageiro, que é o porta-voz de Deus, que é o responsável, né? Ele é o anjo, mensageiro, mídia. Portanto, a carta é endereçada aos responsáveis por cada igreja, por cada congregação que ali estava na Ásia Menor, direcionada a estes homens. E cada carta trazia ensinos, repreensões, observações de Jesus a estas igrejas. E a primeira pergunta que eu me faço é: o que Jesus escreveria para mim, não é? Claro que tudo que ele quer que eu saiba está no livro sagrado. Mas veja que são cartas endereçadas, né, com o nome daquelas igrejas e as suas problemáticas, né, os seus problemas. E apenas uma igreja não foi advertida, mas 6 igrejas foram advertidas por Jesus, ou por esfriamento espiritual, ou por abraçar o pecado, ou por permitir certas coisas, como por exemplo uma mulher chamada Jezabel em uma dessas igrejas,
ou a doutrina de Balaão que estava sendo acolhida em uma dessas igrejas, ou uma igreja que tem muita obra, que apresenta muita obra, mas que perdeu o amor, como foi em uma dessas igrejas, né, em Éfeso. Então, todas elas, Jesus apresenta-se e começa a falar sobre as características dessa igreja. Mas o que nos chama a atenção é que a todas as igrejas que Jesus se apresenta, veja aí no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus sempre se apresenta dizendo: conheço as tuas obras. Veja, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, todas elas, Jesus está dizendo, se apresentando e dizendo: eu conheço. Olha Sardes, versículo 1. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras. Jesus não diz assim: me disseram, me contaram ou me falaram. Jesus chega e diz assim: eu sei as tuas obras. Porque ele sabe de tudo, ele conhece tudo, e nada está escondido, nada está oculto aos seus olhos. Portanto, aquele que se apresenta a todas as igrejas da Ásia, ele vem e diz: eu sei, eu conheço, eu vejo, eu sei o que se passa. Não aquilo que está exposto, não aquilo que está para fora, porque isso que está exposto todo mundo vê, porque está exposto aquilo que vocês querem apresentar. Não é assim, por exemplo, hoje nas redes sociais? Ninguém apresenta o pior de si. Nós queremos apresentar o que julgamos o melhor. Usamos ainda mais os filtros. É uma rede de manipulação. Sem querer, nós nos tornamos manipuladores, porque quando eu não me apresento da forma que eu sou, eu estou manipulando a realidade. Quando eu coloco um filtro para esconder uma mancha, uma espinha, aquilo que eu julgo como uma deformidade, seja lá o que for, você está manipulando uma imagem. Você está manipulando a realidade. Você quer mostrar aquilo que de fato não é, mas quer que se apresente para fora daquela forma que você julga o melhor de si. Então, sem querer, nós entramos no mundo da manipulação. Não é que você pegue lá o seu celular, entenda o que eu estou dizendo, vou manipular aqui. Não, não é intencional. Você só quer mostrar o melhor, né? A melhor foto, o melhor ângulo, né? Se a foto de alguma coisa tem que ser o melhor ângulo, se a foto do que você está comendo é o melhor ângulo, tudo é, sem você perceber, sem eu perceber, uma forma de manipulação. Você quer que o outro enxergue dessa forma, você quer que os outros vejam dessa forma. Então por isso foram criados os filtros, que é um melhoramento da realidade. Aí eu sempre brinco dizendo: ninguém pega a foto lá da CNH, da identidade, e coloca nas redes sociais, né? A gente sempre coloca uma foto melhorada, um ângulo melhor, é um ângulo que não me deixa tão pequeno, é um ângulo que não me deixa com a barriga tão grande, é um ângulo, né? É um filtro que melhora a minha pele, meu tom de pele, não é verdade? Então, se mostrar para fora. Estou dizendo que isso seja errado, que isso seja pecado, estou apenas fazendo uma constatação da realidade. Vivemos hoje assim. E essas igrejas, muitas vezes, as igrejas da Ásia, que eu falo aqui em Apocalipse, eram igrejas que viviam para fora, mas que não demonstrava a realidade de dentro.
Isso não serve apenas para as igrejas, porque igrejas são feitas por pessoas. Essas comunidades não é de paredes que Jesus está falando. Não é da arquitetura que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas, de gente. Uma congregação, uma igreja que nós falamos, a igreja local, é constituída de pessoas, de famílias. E qual o raio-x desta comunidade, deste encontro, destes que se reúnem? Somente Ele pode dizer. Somente Jesus tem este poder para trazer um diagnóstico e dizer: este é o problema coletivo e, portanto, também faz parte de um problema individual, não é? Quando o individual se junta, forma coletividade, e é nessa coletividade que se apresenta isso que está fora de uma vida de santidade, de uma vida correta diante de Deus. Então é uma visão macro, mas também ela se aplica de forma individual, porque sou eu que faço parte desta igreja, desta comunidade, desta congregação. Então, antes de apontar o todo, eu tenho que olhar primeiro para mim. Veja que a palavra de Jesus, ela nunca se contradiz, porque Jesus sempre ensina dizendo: antes de apontar o erro do outro, olha os seus erros. Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, você não percebeu que você tem uma trave atravessada dentro do seu olho? Porque é comum o ser humano transferir: Adão, por que fizeste isso? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é da mulher e a culpa é de Deus. A mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou. A gente está sempre transferindo e nunca assumindo a culpa. As cartas de Apocalipse é sobretudo uma carta à coletividade, mas também nos chama a pensar e começar a analisar de forma individual. Por que Sardes é considerado uma igreja morta? Conheço as tuas obras e tens nome de que vives. Olha, ter o nome é algo que é para fora. O seu nome, aquilo que você representa, aquilo que você defende, aquilo que você fala, este é o teu nome. As pessoas me conhecem pelo meu nome através daquilo que eu faço. E aquilo que eu faço é o que eu quero que as pessoas vejam. É o que eu quero que as pessoas percebam. Só que aquele que diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus, é aquele que diz: eu conheço, é aquele que diz: eu sei, aquele que diz: eu não me impressiono com as coisas que você quer demonstrar. Eu sei o profundo do coração, eu conheço o que está enraizado, eu conheço a divisão da alma e do espírito, eu conheço todas as intenções, eu esquadrinho as mentes e os corações. E diante deste não dá pra gente mentir, não dá pra gente colocar filtro, não dá pra gente enganar, porque ele diz: eu sei as tuas obras. Eu sei, não é ninguém que conta. Ele não leu em algum lugar. Não, ele diz: eu sei de você. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. E aí vem as recomendações de Jesus. A Filadélfia é a única que é agraciada com as palavras de Jesus, que se apresenta a ela como o que é santo e verdadeiro, que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre, e diz que diante desta igreja ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Jesus reconhece que é uma igreja que se esforça, mesmo tendo pouca força, mas não nega a fé, não nega o seu nome, e continua triunfante. E ele continua dizendo que fará da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, os mais mente,
e que se prostrem aos meus pés e saibam que eu te amo. É a igreja que Jesus não traz nenhuma palavra de correção. E ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Diz que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Laodiceia é onde a gente já leu, que nós vamos falar aqui sobre esta igreja. Mas veja, Jesus sempre vai se apresentar a esta igreja falando sobre si, falando sobre aquele que é. E aí ele fala, por exemplo, a igreja de Laodiceia, onde nós vamos refletir nesta manhã. Ele se apresenta dizendo que aquele que é, ou seja, o amém. Amém é uma afirmativa. Amém é uma concordância. Amém é quando você diz amém, você está concordando. Você está dizendo assim é, assim seja. Quando Jesus se apresenta, isto diz o amém, é o eco do que o próprio Deus disse a Moisés: diga a Faraó que o eu sou te enviou, ou seja, aquele que é. Jesus disse: eu sou o que sou. Portanto, quando ele se apresenta dizendo isto diz o amém, ele está dizendo: eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que conhece. Sou aquele que sonda. Eu sou aquele que conheço as intenções. É aquele que conhece, como diz o salmista: antes da palavra vir à língua, tu, Senhor, já conhece. Então, quando Jesus apresenta a sua credencial ali, a igreja de Laodiceia, para tratar dos seus problemas, ele está dizendo: aquele que é, vai escreve agora aquela igreja que pensa que é, mas que não é. Veja como ele usa as palavras para já ir dando uma lição a esta igreja. Uma igreja que não se afirmava, uma igreja que apenas existia, mas não sabia quem era. Apenas existia. E Jesus está dizendo: aprendam comigo a ser o que é, a não usar filtros, a não viver para fora, a não viver de aparências. Aí ele diz: aquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, que não engana, que não adultera, que não acrescenta ou diminui informações. Não, é testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha? Testemunha é quem ouve, é quem vê e fala exatamente o que viu ou ouviu, ou as duas coisas. Isso é ser testemunha. Quando alguém vai para a justiça como testemunha, é porque ele viu ou ouviu, ou viu e ouviu, presenciou alguma coisa, e ele tem que, sob juramento, dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E Jesus diz: eu sou a testemunha fiel, porque há falsas testemunhas. Há testemunhas que manipulam, há testemunhas que são compradas. Há falsas testemunhas que não ouviram direito, que não presenciaram, não é? Mas Jesus diz assim: eu sou a fiel testemunha. Nada escapa, nada é diminuído e nada é acrescentado. Ele fala apenas o que é. E ele está dizendo aqui: eu sou o que é, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou aquele que governa. Eu sou aquele que deu o start para tudo que existe.
É Ele, o Criador de todas as coisas, que se apresenta a esta igreja dizendo: quem está falando para você, ou quem está escrevendo para vocês, é o próprio Deus. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo o que vocês fazem. Seja as claras, mas principalmente aquilo que você faz às escondidas. Aquilo que você faz nas trevas, aquilo que você faz para que ninguém veja, que não quer que ninguém veja. E a Bíblia nos recomenda a andarmos na luz. Quem é filho da luz não teme as obras que pratica. Quem é filho da luz está na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é a luz, aí nós teremos comunhão. A Bíblia sempre, os evangelhos estão sempre nos revelando que Jesus veio para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. A cidade que estava em trevas viu uma grande luz. Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos tirou da morte para o reino do seu amor. Sempre esse contraste. Sai das trevas e vem para a luz. Sai das obras más e vem para as boas obras. Sai do mundo de pecado e vai para uma vida de santidade. Deixa as trevas. Deixa este mundo oculto e vem para as boas obras. Conheço as tuas obras. Olha o que Jesus está falando para essa igreja: eu conheço as tuas obras. Nem és quente, que nem és frio, nem quente. Aí Jesus diz: antes, quem dera vocês fossem uma coisa ou outra. É interessante a gente parar um pouquinho aqui para analisar o que Jesus está dizendo. Jesus chega para esta igreja e diz assim: quem dera vocês fossem frios, ou quem dera vocês fossem quentes. O que Jesus não quer é esta indecisão do indivíduo que existe, mas não sabe o que é. E tem muita gente assim, que segue e diz seguir o caminho do evangelho, mas que na verdade ele nem sabe o que ele é. É o que comumente, popularmente a gente chama de alguém que está em cima do muro. Sabe o indivíduo que está em cima do muro? Ele não é nem crente nem descrente. Ele não é totalmente santo, mas não abre mão de certas práticas. E ele fica ali nessa mornidão espiritual e não assume nem um lado nem o outro. Aí Jesus diz: olha, dessa forma não dá pra gente conversar. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando ele diz quem dera fosses frios, Jesus não quer uma igreja fria, Jesus não quer uma pessoa fria. Quando ele diz assim, quem dera fosses frio, ele está falando de reconhecimento. Quando você reconhece, quando você é sincero o suficiente, é honesto o suficiente com você, comigo mesmo, em assumir em que grau está a sua espiritualidade diante de Deus. E nós sabemos de chegar com o coração, como diz o salmista, do coração sincero, contrito, quebrantado, dizendo: Senhor, eu não estou frio não, estou gelado, estou assim, estou vivendo. E abrir o coração e reconhecer o seu estado espiritual. Porque Jesus é a verdade. Jesus gosta quando a gente assume e fala a verdade. Ele já sabe de tudo, mas ele quer que você assuma para você, ele quer que eu assuma para mim, que eu reconheça
que eu diga, eu sou exatamente isso, eu estou vivendo exatamente isto, e eu não me conformo com esta vida que eu estou vivendo hoje. Porque viver em cima do muro, viver uma mordidão, é viver se enganando, sabendo que está se enganando. Isso é uma autossabotagem espiritual. É um indivíduo que, não, mas está tudo bem comigo, glória a Deus. Não, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma casa, Jesus me deu um bom emprego, Jesus está comigo. Mas ele sabe que sua vida espiritual não é condizente com o que o Evangelho nos chama para viver. Mas ele sempre tenta colocar o filtro. Lembra do que a gente falou no início sobre o filtro? Ele sempre tentando se enxergar com este filtro e achar que sua vida está bem, e achar que um pecado não confessado vai passar, e achar porque já faz muito tempo que algo aconteceu e não precisa mais pedir perdão, e vai vivendo a vida assim, nessa mornidão. Vai para a igreja, canta, prega, louva, é uma bênção, mas só Deus conhece o coração. Porque quem era Laodiceia? Quem era esta igreja? Que Jesus se apresenta a ela dizendo, eu sou amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do mundo, da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, não és frio nem quente, mas quem dera fosses frio ou quente. Quem é essa igreja? Para a gente conhecer a igreja, a gente conhece primeiro o lugar, a geografia, a cidade. Uma cidade próspera, uma cidade que era isenta dos altos impostos romanos, uma cidade que, diz a história, que quando houve um abalo, um terremoto, com recursos próprios, ela mesma se reconstruiu. Um lugar que tinha um avanço medicinal, que tinha fábrica de vestes, de roupa mais bem elaborada, mais luxuosa. Eles tinham uma vida fausta, uma vida abundante, uma vida de riqueza. Era uma cidade próspera. E, portanto, a igreja, a comunidade local ali também era próspera. Eram pessoas abastadas na sua grande maioria. Eram pessoas que viviam bem. Eram pessoas que não tinham grandes problemas financeiros. Era uma comunidade diferente das demais, porque a sua grande maioria sofria perseguições, tinham problemas econômicos. Jesus fala de igrejas pobres, de igrejas perseguidas. Mas Laodiceia estava economicamente bem, geograficamente bem, estava gozando de uma vida para você dizer, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Mas Jesus, e nenhuma dessas coisas serve para medir a espiritualidade. Porque, queridos, bens materiais não mede espiritualidade de ninguém. Se você é próspero, não significa dizer que espiritualmente o indivíduo é quente. Porque alguém que nem acredita em Deus pode ser próspero economicamente, porque ele estudou, porque ele investiu, porque é um indivíduo controlado, e aí se torna próspero. Isso é vida financeira, é saúde financeira, é estratégia, é investimento, é estudo, é esforço humano. Claro que a Bíblia diz que Deus, ele também dá bens aos seus servos, mas isso não é evangelho. Deus enriquece e empobrece, ele dá riqueza a quem ele quiser e ele tira de quem ele quiser. Isso aí é soberania de Deus. Porque o nosso erro é muitas vezes querer medir a espiritualidade com a prosperidade material. Nada tem a ver. Prosperidade material não tem nada a ver com o evangelho.
Evangelho é renúncia, evangelho é mudança de vida, evangelho é perdão, evangelho é socorro, evangelho é ajuda, evangelho é visita, evangelho é abraço, evangelho é tomar a sua cruz. Isso é evangelho. As outras coisas a gente corre, Deus abençoa e a gente conquista. Jesus diz assim: como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, a gente está bem, então Jesus está com a gente, estamos prosperando, então Jesus está presente, temos poder e temos riqueza, Jesus está no meio de nós, aleluia, glória a Deus. Tinham as melhores vestes, tinham os remédios mais avançados, como eu já disse aqui, uma cidade próspera. Eram, de fato, materialmente falando, ricos. Aí Jesus assim, escreva aí para essa igreja, escreva. Como dizes? Como vocês dizem aí? Como dizes? Sou rico, tenho tudo o que é preciso e não me falta nada. Aí vem Jesus e diz assim: é verdade, vocês são prósperos, vocês são ricos, se vestem bem, roupa de marca, dá melhor, isso é bom, é bom, é bom. Irmão, se você tem dinheiro, Deus lhe abençoa, compre tudo do bom e do melhor, mas compre mesmo, invista mesmo, na hora de abençoar, abençoe mesmo. Mas não confunda isso com espiritualidade, não confunda isso com uma vida fervorosa. Porque Cornélio não era crente e as suas esmolas agradavam a Deus. Era um homem bom. A gente não está falando aqui contra a riqueza, entenda. Jesus está falando aqui contra a riqueza. Jesus está falando aqui contra a indiferença espiritual, a frieza ao amornidão espiritual. Ele diz assim: vocês dizem, sou rico, enriquecido, não tenho falta de nada, mas não sabes. Vocês não sabem, ou vocês se iludem, ou vocês estão usando um filtro tão poderoso que vocês não sabem que eu não quero o que está para fora. Ou seja, Jesus está dizendo que o mais importante é o que está no coração. E claro que o que está no coração tem que refletir para fora. Nosso comportamento, nosso andar, o nosso vestir, o cortar do cabelo, tudo representa primeiro o que está no coração, não o contrário. Às vezes se inverte, às vezes eu quero mostrar o que não aconteceu dentro. Mas primeiro a transformação começa dentro e depois ela é externalizada, ela é mostrada, ela é demonstrada com palavras, ela é demonstrada com ações, porque ela vai começar a falar do que eu sou, do que há dentro de mim. Agora, essa falsificação é demonstrar para fora uma mudança que não ocorreu no meu coração. Jesus classifica isso como aos fariseus, quando ele chama ele de hipócritas. Hipócritas é aqueles atores que usavam máscara, que representavam um papel. Ou seja, um ator que desempenha um papel não é ele. Se ele faz papel de mocinho ou de vilão, ele não está falando de si, ele está falando da história. Quando Jesus diz, vocês são hipócritas, ele está falando, vocês estão sendo atores da fé, da vida espiritual, demonstrando uma santidade que não ocorreu no coração, demonstrando uma vida que não acarretou nenhuma mudança na essência, no coração. Vocês não mudaram, porque Jesus diz, vocês são como sepulcros, bem cuidados e bem pintados por fora, mas por dentro a podridão.
Aí Jesus diz: vocês não sabem? Vocês estão usando apenas uma máscara. Vocês não sabem que és um desgraçado e miserável e pobre. Jesus chama eles de pobres. Jesus primeiro diz: vocês dizem, sou rico, de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim: mas vocês são pobres. Porque sem achar que tem bens, poder, dinheiro, vai impressionar a Deus? Não vai. O rico, um rapaz, um jovem, Jesus gostou dele, Jesus o amou. Era um homem bom, era um jovem bom, mas o seu coração estava preso ao dinheiro, a mamon, aos bens, às riquezas. O coração dele estava apegado a isto. E quando ele diz que era um homem temente, que era um homem que cumpria a lei, que era um homem que fazia isso desde a sua infância, Jesus diz: queres ser perfeito, vende tudo que tens, distribui aos pobres, segue-me, terás um galardão nos céus, terás um tesouro no céu. Aquele homem baixou a cabeça, saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Aí Jesus disse: onde está o coração de vocês? Aí está o tesouro de vocês. Ou seja, Jesus não está falando contra a riqueza. Jesus está falando contra o amor, que Paulo vai dizer: o amor às riquezas é a raiz de todos os males. E Laodiceia estava achando que estava arrasando, porque tinha bens, porque tinha propriedades, porque eram ricos, porque eram prósperos. Aí Jesus diz assim: mas deixa eu passar aqui o raio-x de vocês. Porque nada do que vocês possuem me impressiona. Nada do que vocês têm me impressiona. O dinheiro de vocês, os bens de vocês, as propriedades de vocês, nada disso me impressiona. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, todos que nela habitam. Deus disse certa vez a Israel: vocês fazem um esforço para oferecer sacrifício para mim, para trazer um animal. Portanto, todos os animais da face da terra não são meus. Porque a questão não é você oferecer e ofertar o seu animal, a questão é o que aconteceu dentro de você. Se a transformação não existe, não aconteceu, não ocorreu no coração, não adianta degolar um bichinho inocente, não representa nada para mim, Deus está dizendo. Eu não quero o animal, eu quero o culto. Porque um animal apenas representa algo que virá, algo que é perfeito, é a sombra daquilo que vai se revelar para vocês. Só o fato do cerimonialismo, só o fato de você vir, só o fato de entregar um animal e só o fato de ter o sacrifício não representa nada, porque vocês continuam pecando, transgredindo, mentindo, adulterando, falando mal, com o coração cheio de maldade, cheio de impureza, não ajudando, não socorrendo, não fazendo nada do que foi falado. Então só foi uma vida ceifada, uma vida inocente, mais nada. Jesus diz a essa igreja: vocês dizem que são ricos, mas não sabem que vocês vivem espiritualmente uma vida desgraçada, uma vida miserável, que vocês são pobres, cegos e nus. Primeiro, eles achavam que os seus bens materiais eram uma bênção de Deus. Mediam a sua espiritualidade pelo que eles possuíam. Jesus diz: não serve. Segundo, vocês são cegos. A história vai dizer que eles tinham desenvolvido um pó, uma pomada que curava muitos problemas de ordem oftalmológica, né? Ou um pó que vinha da Frígia,
conhecido como pó frígio, enfim. E eles eram, assim, avançados nesta área também. Aí Jesus vem e diz: mas vocês são cegos e nus, vocês estão despidos. Haviam roupas luxuosas, tecidos de pele de animais, de algodão, enfim, bem muito elaborados, avançados, mas Jesus diz: nada disso veste vocês diante de mim. Porque o que veste o homem diante de Deus não é a sua autojustiça, não são as suas obras de caridade. Está lá desde o princípio. O que é que vestiu Adão e Eva? Não foram as folhas de figueiras que eles teceram e fizeram para si. Diante de Deus eles continuavam nus. Nada do que eu fizer vai me justificar diante de Deus. Nada do que eu fizer vai me vestir diante de Deus. Nada do que eu fizer, por melhor que seja, vai me tornar justo diante de Deus. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em favor dos pobres, diz Paulo. O que é que me veste diante de Deus? O que é que vai vestir a minha nudez espiritual? Somente uma ação divina. Ser caridoso é bom, ajudar é bom, fazer boas obras é bom, mas nada disso me salva. Cornélio está aí para explicar. As suas obras, a sua caridade chegou até Deus, agradou a Deus, porque ele era um homem bom e que não fazia aquilo para aparecer, fazia aquilo porque era bom. Mas isso não tem nada a ver com salvação. É por isso que ele manda Pedro ir lá na casa de Cornélio, pregar a palavra, falar de Jesus. Quem salva é Jesus, não é as obras. Se eu faço boas obras é porque eu sou salvo em Cristo Jesus, não para ser salvo. Não existe o fora da caridade não há salvação. Salvação existe em Jesus Cristo. A ponte, o caminho, a porta, o alimento, a água da vida, o pão da vida. E é ele que me veste. Porque no Éden um inocente morreu para cobrir a nudez do transgressor. Deus matou um animal indefeso, um animal sem culpa, já apontando, já era tipificando Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para cobrir a minha nudez, a minha vergonha, as minhas transgressões diante de Deus. Só quem me cobre é Jesus, só quem me veste é Jesus, só quem me justifica é Jesus. Portanto, não é as caras roupas que usamos de marca, não são as tuas vestes de Laodiceia que vai te justificar e te vestir diante de Deus. Não é o teu colírio que vai abrir os teus olhos espirituais. Não é a tua riqueza que vai dizer que você é rico espiritualmente diante de Deus. Não sabes que vocês são pobre, cego e nu? Qual é o conselho de Jesus? O meu conselho para você, Laodiceia, é que você não se iluda com o pó que vocês usam para curar cegueira. É que vocês não se iludam com o muito que vocês têm materialmente, de riqueza, porque isto não compra a salvação de ninguém. Não se iluda com as vestes que vocês têm, por mais cara e luxuosa que seja, porque não vai vestir vocês diante de mim. Qual é o conselho, Jesus, que o Senhor dá? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro purificado no fogo. E através da obra de entrega, espírito, alma e corpo, diante do altar de Deus, sofrendo o que deve sofrer, padecendo o que deve padecer, sendo lapidado, sendo forjado no caminho estreito, levando a sua cruz. Isto é tesouro diante de Deus.
Roupas brancas, para que te vistas? Roupa branca na Bíblia, o branco é o sinal da pureza, é o sinal de uma vida de santificação, que é um processo contínuo, gradativo, que deve ocorrer nas nossas vidas a todo instante. Quer vestir as tuas, quer ser justificado diante de Deus? Você deve vestir as roupas que Ele teceu na cruz do Calvário. É o seu sacrifício, é o seu sangue, é a sua expiação, é o inocente morrendo pelo culpado. E é isso que me veste diante de Deus. É isto que me dá a ousadia de me apresentar diante dele no lugar santíssimo e ter a segurança de que eu estou vestido de Cristo. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Jesus. Porque são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos. Quando Ele olha para mim, Ele vê o sangue do Cordeiro. Quando Ele olha para os umbrais da porta do meu coração, Ele deve ver o sinal do sangue do Cordeiro. E é isto que me veste diante dele. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. E unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aí ele diz: eu repreendo e castigo todo quantos amo. Se você está recebendo, se eu estou recebendo a repreensão de Jesus, é porque Ele nos ama. Porque quando um pai corrige de forma digna o seu filho, não é para perdê-lo, é para salvá-lo. É porque há amor, é porque Ele quer o melhor. Aí Jesus diz: eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Jesus amava a Laodiceia. Mesmo sendo uma igreja morna, mesmo sendo uma igreja indiferente, mesmo sendo uma igreja que achava que Jesus estava com eles, dada a sua prosperidade, a sua riqueza. Aí ele diz: sê, pois, zeloso, não despreze as coisas do céu, não despreze a sua vida espiritual, não despreze a palavra de Deus, não despreze a sã doutrina, não despreze os bons ensinamentos. Seja zeloso, zele por esta riqueza, zele por esta simplicidade e arrepende-te. Abandona esta indiferença e tornem-se zelosos, arrependam-se. Arrepender é mudar de vida, é mudar de trajeto. Aí o que é que Jesus diz? É gritante o que ele fala aqui. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eles conseguiram colocar Jesus para o lado de fora. Veja que coisa terrível. Aqueles que erguiam as mãos, adorando, glorificando a Deus, dizem: obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Obrigado por minhas vestes caras, obrigado por sua frieza, por sua mornidão. Colocaram Jesus para o lado de fora. Aí Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Será que alguém aí tem a capacidade de ouvir a minha voz? Qual a voz que você está ouvindo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou seja, é você que tem que abrir a porta. É você que quer desejar a mudança. Não ficar apenas existindo, mas ser. Jesus não quer apenas que a gente exista, Ele quer que a gente seja. O que é que a gente é? Se é morno, não serve. Ele diz: vomitar-te-ei. As águas canalizadas que chegavam até eles, que saíam quentes,
das nascentes, que também serviam como alguma forma de medicamento, as pessoas que tomavam sentiam ânsia de vômito. Jesus pega isso para representar a vida espiritual de Laodiceia, e aí ele diz: vocês não são frios nem quentes. Portanto, assim como vocês tomam água morna e têm ânsia de vômito, eu também vou vomitar vocês da minha boca. Se vocês assumirem que são frios e quiserem se arrepender e quiserem se tornar zelosos, eu vou ajudar vocês. Se vocês forem quentes, eu vou conservar esta quentura. Agora, morno é vocês continuar um caminho do auto-engano, é vocês continuarem o caminho da indiferença, do desprezo àquilo que é santo, daquilo que é sagrado. E ele termina dizendo: eis que estou à porta e bato. Ouçam a minha voz, abra a porta e eu cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, ele ainda faz uma promessa: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. A honra para aqueles que querem mudança, mudar a sua vida espiritual, reacender a sua chama espiritual. Ele ainda faz promessa dizendo: ao que vencer, ao que não retroceder, ao que não olhar para trás, ao que não se iludir com as coisas desta vida, ao que não aplicar o seu coração às coisas passageiras deste mundo, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a recomendação que ele recomenda a todas as igrejas: quem tem ouvidos, e Jesus não está falando aqui da sua orelha, ele está falando aqui de alguém que ouve e que guarda, e que isso gesta em seu coração a fé, de forma que ele quer mudança, que ele quer transformação, e que ele não fica parado, ele vai em busca desta transformação e Deus o ajuda. Quem tem ouvidos, ouça. Quem pode ouvir, ouça. Quem quer ouvir e guardar e colocar em prática, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. O que o Espírito diz para mim, o que o Espírito diz para você neste dia. Amém, amém e amém. Pai querido, te louvamos e te damos graça por tua palavra, pela revelação da tua palavra aos nossos corações. Continua nos ajudando, continua nos abençoando, que nós possamos, Senhor, te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nos esfria e que nos afasta da tua presença e coloca o Senhor para fora dos nossos corações. Ajuda-nos, estenda as tuas mãos, traz de volta aqueles que estão frios, traz de volta aqueles que se perderam no caminho, mas que querem ter a sua vida restaurada neste dia. Continua nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém.